Bora mergulhar fundo no último relatório gerencial do MCI 11. Vamos decifrar o que os números estão dizendo de verdade sobre esse fundo imobiliário. Olha, o fundo está prometendo um dividendo bem atrativo, na casa dos 14% ao ano. Mas a grande pergunta é, isso é sustentável? Será que o risco compensa? A verdadeira história, como sempre, está nos detalhes do relatório. Para a gente entender bem o fundo, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, uma checagem no risco de crédito. Depois, a gente entra na carteira, desvenda o quebra-cabeça dos pagamentos, analisa a estrutura e, por fim, nosso veredito. Vamos começar pelo ponto mais crítico, o risco. Então, vamos lá. Primeira parada, risco de crédito. A ideia aqui é entender o quão seguros são os ativos que estão dentro do fundo. E logo de cara a gente já encontra um número que, olha, impressiona. 0%. Essa é a taxa de inadimplência de toda a carteira do fundo. É isso mesmo. Na prática, significa que todos, absolutamente todos, os ativos de crédito do fundo, os CRIs, estão com os pagamentos em dia. Isso já é um baita sinal de saúde financeira e de uma boa gestão de risco. E, claro, que essa saúde toda não vem do nada. O relatório mostra as várias camadas de proteção que a gestão usa, como garantias imobiliárias fortes, fundos de reserva, fianças. Tudo isso funciona como um escudo para proteger o fundo de possíveis perdas. Beleza, o risco parece bem controlado. Mas afinal, o que tem dentro dessa carteira? Vamos dar uma olhada mais de perto na composição dela e ver como isso contribui para esse desempenho. Aqui a gente vê os 5 maiores devedores do fundo. Todos eles são CRIs. A tabela mostra que não há uma concentração exagerada e também um dado fundamental que é o Loan to Value, o LTV, de cada operação. Pensa no LTV como um colchão de segurança. Quanto menor, melhor. Por exemplo, o CRI WT Morumbi, que é a maior posição, tem um LTV de 43%. Traduzindo, o imóvel que garante a dívida vale mais que o dobro do empréstimo. Isso dá uma tranquilidade enorme. Agora, olha só que a carteira está indexada. É quase tudo, 99% atrelado ao IPCA, nosso índice de inflação. Isso já diz muito sobre a estratégia do gestor. E não é por acaso não. A própria gestão deixa isso claro no relatório. Eles buscam uma renda estável e de longo prazo. Ou seja, esse foco todo no IPCA é uma aposta deliberada para ter retornos mais previsíveis e proteger o poder de compra no futuro. Certo, carteira robusta, risco controlado, mas vamos ao que interessa para muita gente, o dividendo. De onde vem essa grana toda que o fundo distribui? O pagamento mais recente foi de R$ 1 por cota. Se a gente comparar com a média dos últimos 6 meses, que foi de 95 centavos, a gente vê que o valor não só é alto, como até aumentou. Só que é aqui que a história fica interessante. O relatório mostra que o resultado que o fundo gerou no mês foi de 83 centavos por cota, mas ele distribuiu R$ 1. E aí, de onde veio essa diferença? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Se a operação do fundo não gerou R$ 1 por cota, como ele conseguiu pagar esse valor? A resposta está nas reservas acumuladas. O fundo basicamente pegou 17 centavos por cota do caixa que ele tinha guardado de meses anteriores para completar esse pagamento. É uma estratégia comum para manter a distribuição estável. E de quanto é essa reserva agora? Bom, o fundo ainda tem 36 centavos por cota guardados. Fazendo uma conta rápida, nesse ritmo de consumo, essa reserva daria para complementar os pagamentos por mais uns 2 meses. Mas é importante lembrar o motor que gera o resultado do fundo. A carteira tem um retorno médio bem alto, de IPCA mais 9% ao ano. É esse spread que gera o caixa operacional. A duração média, de 4,3 anos, também mostra o perfil de longo prazo desses ativos. Para a gente fechar a análise de risco, falta só checar um ponto rápido, mas muito importante. Será que o fundo usa alavancagem? E aqui a resposta é bem direta. O relatório não mostra nenhuma alavancagem, ou seja, o fundo não pega dinheiro emprestado para investir. Isso torna a estrutura dele bem mais conservadora e elimina uma fonte de risco bem relevante. Bom, passamos por todos os pontos. Chegou a hora de juntar as peças do quebra-cabeça e chegar a um veredito sobre a saúde do MCCI 11. Resumindo a ópera, do lado positivo, a qualidade do crédito é excelente, inadimplência zero e a carteira gera um retorno muito bom acima da inflação. Já no lado que pede atenção, o dividendo distribuído está maior do que o resultado gerado, o que significa que o fundo está usando suas reservas, que um dia acabam.
E isso nos leva à grande questão que fica para o futuro. A saúde do fundo parece sólida, a carteira é boa, mas o pagamento alto depende de reservas. A pergunta que fica é: o resultado operacional vai crescer o suficiente a tempo antes de que essas reservas acabem? Essa é a análise-chave para quem acompanha ou pensa em investir no MCI 11.